Há viagens que não começam numa estação, mas num pressentimento. Um som metálico rompe o silêncio, uma luz atravessa a névoa, e o mundo parece abrir uma passagem secreta entre montanhas, desertos, florestas e cidades esquecidas. Estas não são simples linhas de comboio. São veias de aço desenhadas sobre paisagens que desafiam a razão, avançando por lugares onde a estrada recua, onde o abismo começa, e onde a natureza parece ter proibido qualquer passagem. Em certos pontos do planeta, os carris suspendem-se sobre precipícios, contornam falésias, mergulham em túneis profundos e reaparecem diante de horizontes quase irreais. Cada curva revela uma nova vertigem, cada ponte parece uma promessa feita contra o impossível. Há rotas que atravessam o gelo como se despertassem continentes adormecidos. Outras rasgam desertos infinitos, onde o calor transforma a distância em miragem. Algumas sobem lentamente por montanhas sagradas, envoltas em nuvens, como se procurassem uma porta escondida no céu. Mas o verdadeiro espanto não vive apenas na engenharia. Vive no modo como estas viagens alteram a nossa percepção do mundo. Pela janela, o tempo abranda. Rios brilham como prata líquida, aldeias surgem por instantes, e florestas desaparecem atrás da carruagem. Cada linha férrea pertence a um universo próprio. Umas guardam a elegância fria das paisagens alpinas. Outras carregam o mistério úmido das selvas tropicais. Há caminhos de silêncio, luxo, perigo e sobrevivência, e nenhum país repete a emoção do anterior.
Nesta viagem, não procuramos apenas destinos famosos. Procuramos o que quase nunca é visto, a beleza entre duas estações, o instante em que a paisagem se transforma, o encontro entre a ambição humana e a grandeza selvagem da terra. E é nesse limite, entre o impossível e o sublime, que começamos, rumo a uma das rotas ferroviárias mais impressionantes do planeta. A Burma Railway, entre a Tailândia e Myanmar, não é uma rota que se atravessa apenas com os olhos. É uma viagem por uma paisagem de beleza densa, onde a selva parece fechar-se sobre os carris e cada som do comboio carrega uma sombra antiga. Também conhecida como Dead Railway, esta linha foi construída durante a Segunda Guerra Mundial para ligar a Tailândia à antiga Birmânia, atravessando cerca de 415 km de terreno brutal e remoto. Aqui, a natureza não serve apenas de cenário. Ela observa. O comboio avança junto ao rio Kuei, passa por encostas úmidas, pontes de madeira e curvas apertadas onde a floresta quase toca as janelas. A luz tropical cai pesada sobre as águas, enquanto o verde profundo da selva transforma a viagem numa experiência quase hipnótica, bela, inquietante, impossível de esquecer. Por trás da imponência desta ferrovia existe uma história de sofrimento extremo. Prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados foram usados na construção da linha, enfrentando doença, fome, exaustão e condições desumanas. Muitos morreram ao longo do percurso, e essa memória permanece ligada aos cemitérios, aos memoriais e aos trechos mais sombrios da rota. Entre os pontos mais marcantes está Elfir Pass, um corte profundo aberto na rocha, no meio das colinas e da selva. O nome nasceu da imagem quase real de homens a trabalhar durante a noite, sob luzes tremuluzentes, como se o próprio desfiladeiro estivesse iluminado por fogo. Hoje, o lugar não impressiona apenas pela geografia, impressiona pela sensação de presença, respeito e silêncio. Viajar por esta linha é entrar num território onde a beleza nunca está separada da memória. O rio brilha, a floresta respira, o comboio desliza devagar, mas cada ponte, cada túnel e cada curva lembram que há lugares que não foram feitos apenas para serem vistos, mas para serem compreendidos. E é a partir desta paisagem intensa,
entre Kanchanaburi e as montanhas próximas da fronteira, que seguimos para descobrir um dos seus trechos mais emblemáticos. A passagem onde a ferrovia parece desafiar o abismo. No coração montanhoso do Equador, entre Laos e Cibam, existe uma linha férrea que parece ter sido desenhada contra a própria gravidade, o Devils Nostrand, ou Nariz do Diabo. Aqui, o comboio não atravessa simplesmente a paisagem, ele negocia com ela, curva após curva, suspenso entre paredões de pedra, vales profundos e um céu andino que parece sempre mais próximo do que deveria. Este é um dos trechos mais célebres do antigo caminho de ferro transandino equatoriano. O nome já anuncia o impossível. Nariz do Diabo, não só a destino turístico, mas a desafio antigo, a uma fronteira que a montanha impôs aos homens. O terreno é abrupto, seco, monumental. As encostas descem em ângulos violentos, os carris agarram-se à rocha, e o vale abre-se lá embaixo como uma ferida luminosa na Cordilheira dos Andes. O que torna esta rota extraordinária não é apenas a altitude, mas a sensação de que cada metro foi conquistado à força. Para vencer a inclinação extrema, a linha não segue uma descida comum. Ela avança em zigue-zague, com manobras de inversão que fazem o comboio mudar de direção sobre a montanha, descendo pouco a pouco por um traçado engenhoso e dramático. É uma coreografia lenta, quase teatral. Primeiro a locomotiva aproxima-se do precipício, depois recua, depois volta a avançar, como se estivesse a decifrar um enigma de pedra. Algumas fontes descrevem este trecho como uma descida de cerca de 500 metros em apenas 12 quilómetros.
que o comboio se move, o Equador deixa de ser apenas uma imagem de vulcões e cidades coloniais. Torna-se textura, silêncio, vento. Pequenas comunidades surgem entre montanhas, a luz muda sobre os campos, e as ravinas desenham sombras profundas no terreno. Não há pressa nesta viagem. O verdadeiro luxo está no tempo, observar a paisagem a abrir-se devagar, sentir a escala brutal dos Andes, perceber como uma linha de aço pode transformar uma montanha num palco. O De Vils Noce Train impressiona porque não tenta esconder o perigo que o tornou famoso. Pelo contrário, cada curva expõe a ousadia da sua construção, cada inversão revela o diálogo entre engenho humano e natureza indomável. É uma rota curta, mas com alma de epopeia, intensa, vertical, inesquecível. E depois desta descida entre rocha, altitude e vertigem, a nossa viagem segue para outro lugar onde os carris também desafiam o impossível. Uma ferrovia onde a paisagem muda completamente, mas o espanto continua a comandar o caminho. No noroeste da Argentina, na província de Salta, o trem a Las Nubes não parece partir em direção a uma estação, mas a uma fronteira invisível entre a terra e o céu. A viagem começa entre vales áridos, montanhas antigas e aldeias andinas, antes de alcançar o lendário Viaducto La Polvorilla, a cerca de 4.220 metros de altitude. Aqui, o caminho de ferro deixa de ser apenas transporte, torna-se uma ascensão cinematográfica, quase impossível, sobre a imensidão da Puna Argentina. À medida que a altitude aumenta, o mundo muda de respiração. O verde desaparece, a luz torna-se mais limpa, o ar fica fino, e a paisagem revela uma beleza mineral, austera, grandiosa. Cardones erguem-se como sentinelas no deserto, montanhas coloridas desenham sombras longas, e pequenos povoados surgem no meio do nada, como sinais de vida numa terra que parece feita para resistir. O que torna esta rota extraordinária não é apenas a altura, mas a forma como ela a conquista. O traçado histórico atravessa vales, túneis, viadutos, espirais e zigue-zagues, como se os carris tivessem aprendido a pensar como a própria montanha. Não há pressa. O comboio sobe com solenidade, contornando abismos e encostas secas, enquanto cada curva parece revelar uma nova camada da Cordilheira dos Andes. Então surge La Polvorilla.
Um viaduto de aço erguido sobre o vazio, imenso, frio, quase irreal. Quando o comboio atravessa, a paisagem abre-se por baixo como um oceano de pedra. Não há florestas densas, nem rios tropicais, nem cidades luminosas, apenas vento, altitude e silêncio. É precisamente essa ausência que torna um momento tão poderoso. O luxo aqui é estar diante do essencial. No Peru, o ferrocarril central andino não atravessa simplesmente os Andes, ele sobe por dentro deles. A rota turística liga Lima ao Ancaio, saindo da costa e avançando para um mundo de desfiladeiros, rocha nua, rios estreitos e altitude extrema. É considerado o caminho de ferro mais alto da América e o segundo mais alto do mundo, com a estação de Galera a cerca de 4.781 metros acima do nível do mar. Este percurso tem a grandeza de uma obra desenhada contra a geografia. Projetado pelo engenheiro polaco Ernest Malinowski, começou a tomar forma na segunda metade do século XIX, com a ambição de ligar Callao e Lima aos centros mineiros e às cidades da Cordilheira Central. Não foi apenas uma ferrovia, foi uma tentativa monumental de vencer o isolamento imposto pelas montanhas. À medida que o comboio avança, a paisagem torna-se cada vez mais vertical. A linha passa por 69 túneis, 58 pontes e 6 zigue-zagues, numa sequência que parece impossível quando vista de longe. O carril agarra-se às encostas, desaparece na escuridão da montanha e reaparece sobre viadutos de ferro, onde o vazio se abre por baixo como uma garganta antiga. Aqui, o luxo não está no excesso, mas na escala. Pela janela, o Peru revela um rosto severo e hipnótico, montanhas cor de cinza e cobre, aldeias suspensas no silêncio, rios que serpenteiam no fundo dos vales e uma luz fria que transforma a rocha em cenário sagrado. O comboio não corre, ele respira com a cordilheira, sobe com paciência,
como se pedisse permissão à montanha. O ferrocarril central andino impressiona porque transforma uma travessia técnica numa experiência quase espiritual. Cada túnel é uma entrada no desconhecido, cada ponte é um gesto de coragem, cada curva aproxima o viajante de um peru mais remoto, mineral e grandioso. E depois desta ascensão entre ferro, pedra e ar rarefeito, seguimos para outra rota extraordinária, onde os carris não procuram apenas subir, mas sobreviver a uma paisagem completamente diferente. No extremo norte da América, entre Skagway, no Alasca, e as terras selvagens que conduzem ao Canadá, a White Pass and Yukon Road ergue-se como uma rota de fronteira, aventura e memória. Nascida no tempo da Klondike Gold Rush, esta linha atravessa montanhas, gargantas, quedas de água e antigos caminhos de garimpeiros, ligando a costa do Alasca ao imaginário lendário do Yukon. Aqui, a paisagem não é delicada, é imensa, fria e indomável. O comboio deixa Skagway para trás e começa a subir entre encostas rochosas, florestas densas, rios de água clara e picos ainda marcados pela neve. A cada curva, o Alasca revela uma beleza severa, como se o próprio território estivesse a testar quem ousa atravessá-lo.
A rota do White Pass Summit Excursion passa por pontos como Bridal Veil Falls, Inspiration Point e Dead Horse Gulch, num percurso que oferece panoramas de montanhas, glaciares, desfiladeiros, túneis, cavaletes e locais históricos. Não é uma subida apressada, é uma travessia suspensa, onde o comboio parece avançar no limite entre a rocha e o vazio. Sob esta beleza monumental existe uma história de ambição e resistência. O trilho original da Klondike Trail of 98 ainda é visível em certos pontos, gravado na pedra como testemunho dos milhares que passaram por ali em busca de ouro. O luxo desta viagem não está apenas na vista pela janela, mas na sensação de atravessar uma paisagem onde cada montanha guarda uma memória. A White Pass and Yukon Road é mais do que uma ferrovia panorâmica, é uma passagem para o norte profundo, onde a engenharia, a solidão e o mito se encontram sob um céu imenso. O comboio sobe como se entrasse num território reservado aos destemidos, deixando para trás o mundo comum. E depois desta rota de ouro, neve e abismo, seguimos para outra linha extraordinária, onde os carris enfrentarão uma paisagem completamente diferente, mas igualmente impossível de esquecer.
Há viagens que não começam numa estação, mas num pressentimento. Um som metálico rompe o silêncio, uma luz atravessa a névoa, e o mundo parece abrir uma passagem secreta entre montanhas, desertos, florestas e cidades esquecidas. Estas não são simples linhas de comboio. São veias de aço desenhadas sobre paisagens que desafiam a razão, avançando por lugares onde a estrada recua, onde o abismo começa, e onde a natureza parece ter proibido qualquer passagem. Em certos pontos do planeta, os carris suspendem-se sobre precipícios, contornam falésias, mergulham em túneis profundos e reaparecem diante de horizontes quase irreais. Cada curva revela uma nova vertigem, cada ponte parece uma promessa feita contra o impossível. Há rotas que atravessam o gelo como se despertassem continentes adormecidos. Outras rasgam desertos infinitos, onde o calor transforma a distância em miragem. Algumas sobem lentamente por montanhas sagradas, envoltas em nuvens, como se procurassem uma porta escondida no céu. Mas o verdadeiro espanto não vive apenas na engenharia. Vive no modo como estas viagens alteram a nossa percepção do mundo. Pela janela, o tempo abranda. Rios brilham como prata líquida, aldeias surgem por instantes, e florestas desaparecem atrás da carruagem. Cada linha férrea pertence a um universo próprio. Umas guardam a elegância fria das paisagens alpinas. Outras carregam o mistério úmido das selvas tropicais. Há caminhos de silêncio, luxo, perigo e sobrevivência, e nenhum país repete a emoção do anterior.
Nesta viagem, não procuramos apenas destinos famosos. Procuramos o que quase nunca é visto, a beleza entre duas estações, o instante em que a paisagem se transforma, o encontro entre a ambição humana e a grandeza selvagem da terra. E é nesse limite, entre o impossível e o sublime, que começamos, rumo a uma das rotas ferroviárias mais impressionantes do planeta. A Burma Railway, entre a Tailândia e Myanmar, não é uma rota que se atravessa apenas com os olhos. É uma viagem por uma paisagem de beleza densa, onde a selva parece fechar-se sobre os carris e cada som do comboio carrega uma sombra antiga. Também conhecida como Dead Railway, esta linha foi construída durante a Segunda Guerra Mundial para ligar a Tailândia à antiga Birmânia, atravessando cerca de 415 km de terreno brutal e remoto. Aqui, a natureza não serve apenas de cenário. Ela observa. O comboio avança junto ao rio Kuei, passa por encostas úmidas, pontes de madeira e curvas apertadas onde a floresta quase toca as janelas. A luz tropical cai pesada sobre as águas, enquanto o verde profundo da selva transforma a viagem numa experiência quase hipnótica, bela, inquietante, impossível de esquecer. Por trás da imponência desta ferrovia existe uma história de sofrimento extremo. Prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados foram usados na construção da linha, enfrentando doença, fome, exaustão e condições desumanas. Muitos morreram ao longo do percurso, e essa memória permanece ligada aos cemitérios, aos memoriais e aos trechos mais sombrios da rota. Entre os pontos mais marcantes está El Fir Pass, um corte profundo aberto na rocha, no meio das colinas e da selva. O nome nasceu da imagem quase irreal de homens a trabalhar durante a noite, sob luzes tremuluzentes, como se o próprio desfiladeiro estivesse iluminado por fogo. Hoje, o lugar não impressiona apenas pela geografia, impressiona pela sensação de presença, respeito e silêncio. Viajar por esta linha é entrar num território onde a beleza nunca está separada da memória. O rio brilha, a floresta respira, o comboio desliza devagar, mas cada ponte, cada túnel e cada curva lembram que há lugares que não foram feitos apenas para serem vistos, mas para serem compreendidos. E é a partir desta paisagem intensa,
entre Kanchanaburi e as montanhas próximas da fronteira, que seguimos para descobrir um dos seus trechos mais emblemáticos. A passagem onde a ferrovia parece desafiar o abismo. No coração montanhoso do Equador, entre Laos e Cibambe, existe uma linha férrea que parece ter sido desenhada contra a própria gravidade, o Devils Nostrand, ou Nariz do Diabo. Aqui, o comboio não atravessa simplesmente a paisagem, ele negocia com ela, curva após curva, suspenso entre paredões de pedra, vales profundos e um céu andino que parece sempre mais próximo do que deveria. Este é um dos trechos mais célebres do antigo caminho de ferro transandino equatoriano. O nome já anuncia o impossível. Nariz do Diabo, não só a destino turístico, mas a desafio antigo, a uma fronteira que a montanha impôs aos homens. O terreno é abrupto, seco, monumental. As encostas descem em ângulos violentos, os carris agarram-se à rocha, e o vale abre-se lá embaixo como uma ferida luminosa na Cordilheira dos Andes. O que torna esta rota extraordinária não é apenas a altitude, mas a sensação de que cada metro foi conquistado à força. Para vencer a inclinação extrema, a linha não segue uma descida comum. Ela avança em zigue-zague, com manobras de inversão que fazem o comboio mudar de direção sobre a montanha, descendo pouco a pouco por um traçado engenhoso e dramático. É uma coreografia lenta, quase teatral. Primeiro a locomotiva aproxima-se do precipício, depois recua, depois volta a avançar, como se estivesse a decifrar um enigma de pedra. Algumas fontes descrevem este trecho como uma descida de cerca de 500 metros em apenas 12 quilómetros.
medida que o comboio se move, o Equador deixa de ser apenas uma imagem de vulcões e cidades coloniais. Torna-se textura, silêncio, vento. Pequenas comunidades surgem entre montanhas, a luz muda sobre os campos, e as ravinas desenham sombras profundas no terreno. Não há pressa nesta viagem. O verdadeiro luxo está no tempo, observar a paisagem a abrir-se devagar, sentir a escala brutal dos anos, perceber como uma linha de aço pode transformar uma montanha num palco. O De Villeneuve Train impressiona porque não tenta esconder o perigo que o tornou famoso. Pelo contrário, cada curva expõe a ousadia da sua construção, cada impressão revela o diálogo entre engenho humano e natureza indomável. É uma rota curta, mas com alma de epopeia, intensa, vertical, inesquecível. E depois desta descida entre rocha, altitude e vertigem, a nossa viagem segue para outro lugar onde os carris também desafiam o impossível. Uma ferrovia onde a paisagem muda completamente, mas o espanto continua a comandar o caminho. No noroeste da Argentina, na província de Salta, o trem Alas Nubes não parece partir em direção a uma estação, mas a uma fronteira invisível entre a terra e o céu. A viagem começa entre vales áridos, montanhas antigas e aldeias andinas, antes de alcançar o lendário Viaducto La Polvorila, a cerca de 4.220 metros de altitude. Aqui, o caminho de ferro deixa de ser apenas transporte, torna-se uma ascensão cinematográfica, quase impossível, sobre a imensidão da Puna Argentina. À medida que a altitude aumenta, o mundo muda de respiração. O verde desaparece, a luz torna-se mais limpa, o ar fica fino, e a paisagem revela uma beleza mineral, austera, grandiosa. Cardones erguem-se como sentinelas no deserto, montanhas coloridas desenham sombras longas, e pequenos povoados surgem no meio do nada, como sinais de vida numa terra que parece feita para resistir. O que torna esta rota extraordinária não é apenas a altura, mas a forma como ela a conquista. O traçado histórico atravessa vales, túneis, viadutos, espirais e zigue-zagues, como se os carris tivessem aprendido a pensar como a própria montanha. Não há pressa. O comboio sobe com solenidade, contornando abismos e encostas secas, enquanto cada curva parece revelar uma nova camada da Cordilheira dos Andes. Então surge La Polvorila.
Um viaduto de aço erguido sobre o vazio, imenso, frio, quase irreal. Quando o comboio atravessa, a paisagem abre-se por baixo como um oceano de pedra. Não há florestas densas, nem rios tropicais, nem cidades luminosas, apenas vento, altitude e silêncio. É precisamente essa ausência que torna um momento tão poderoso. O luxo aqui é estar diante do essencial. No Peru, o ferrocarril central andino não atravessa simplesmente os Andes, ele sobe por dentro deles. A rota turística liga Lima ao Huancayo, saindo da costa e avançando para um mundo de desfiladeiros, rocha nua, rios estreitos e altitude extrema. É considerado o caminho de ferro mais alto da América e o segundo mais alto do mundo, com a estação de Galera a cerca de 4.781 metros acima do nível do mar. Este percurso tem a grandeza de uma obra desenhada contra a geografia. Projetado pelo engenheiro polaco Ernest Malinowski, começou a tomar forma na segunda metade do século XIX, com a ambição de ligar Callao e Lima aos centros mineiros e às cidades da Cordilheira Central. Não foi apenas uma ferrovia, foi uma tentativa monumental de vencer o isolamento imposto pelas montanhas. À medida que o comboio avança, a paisagem torna-se cada vez mais vertical. A linha passa por 69 túneis, 58 pontes e 6 zigue-zagues, numa sequência que parece impossível quando vista de longe. O carril agarra-se às encostas, desaparece na escuridão da montanha e reaparece sobre viadutos de ferro, onde o vazio se abre por baixo como uma garganta antiga. Aqui, o luxo não está no excesso, mas na escala. Pela janela, o Peru revela um rosto severo e hipnótico, montanhas cor de cinza e cobre, aldeias suspensas no silêncio, rios que serpenteiam no fundo dos vales e uma luz fria que transforma a rocha em cenário sagrado. O comboio não corre, ele respira com a cordilheira, sobe com paciência,
como se pedisse permissão à montanha. O ferrocarril central andino impressiona porque transforma uma travessia técnica numa experiência quase espiritual. Cada túnel é uma entrada no desconhecido, cada ponte é um gesto de coragem, cada curva aproxima o viajante de um por mais remoto, mineral e grandioso. E depois desta ascensão entre ferro, pedra e ar rarefeito, seguimos para outra rota extraordinária, onde os carris não procuram apenas subir, mas sobreviver a uma paisagem completamente diferente. No extremo norte da América, entre Skagway, no Alasca, e as terras selvagens que conduzem ao Canadá, a White Pass and Yukon Route ergue-se como uma rota de fronteira, aventura e memória. Nascida no tempo da Klondike Gold Rush, esta linha atravessa montanhas, gargantas, quedas de água e antigos caminhos de garimpeiros, ligando a costa do Alasca ao imaginário lendário do Yukon. Aqui, a paisagem não é delicada, é imensa, fria e indomável. O comboio deixa Skagway para trás e começa a subir entre encostas rochosas, florestas densas, rios de água clara e picos ainda marcados pela neve. A cada curva, o Alasca revela uma beleza severa, como se o próprio território estivesse a testar quem ousa atravessá-lo.
rota do White Pass Summit Excursion passa por pontos como Bridalveil Falls, Inspiration Point e Dead Horse Gulch, num percurso que oferece panoramas de montanhas, glaciares, desfiladeiros, túneis, cavaletes e locais históricos. Não é uma subida apressada, é uma travessia suspensa, onde o comboio parece avançar no limite entre a rocha e o vazio. Sob esta beleza monumental existe uma história de ambição e resistência. O trilho original da Klondike Trail of 98 ainda é visível em certos pontos, gravado na pedra como testemunho dos milhares que passaram por ali em busca de ouro. O luxo desta viagem não está apenas na vista pela janela, mas na sensação de atravessar uma paisagem onde cada montanha guarda uma memória. A White Pass and Yukon Road é mais do que uma ferrovia panorâmica. É uma passagem para o norte profundo, onde a engenharia, a solidão e o mito se encontram sob um céu imenso. O comboio sobe como se entrasse num território reservado aos destemidos, deixando para trás o mundo comum. E depois desta rota de ouro, neve e abismo, seguimos para outra linha extraordinária, onde os carris enfrentarão uma paisagem completamente diferente, mas igualmente impossível de esquecer.